Lançado no último dia 15, o documentário Blood Money chega às salas de cinema do nosso país este mês. Ele fala sobre um assunto muito polêmico, o aborto. Mais que um documentário, é mais uma vitória contra a cultura de morte que vem perdendo fôlego mundo afora. E agora, muito mais graças ao empenho do movimento Pró-Vida. Para falarmos um pouco sobre esse documentário e divulgarmos essa ação, eu recebo aqui comigo no programa Alamar Regis, representante do Movimento pela Vida no estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Alamar, uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa, não é? Nesse horário em que a Canção Nova é tão assistida, para poder falar sobre um assunto importantíssimo como esse. Bem-vindo mesmo. Boa noite, Márcio. Carinhosamente, boa noite aos queridos e maravilhosos telespectadores da Canção Nova, essa televisão que vive pela vida. Tá certo. Alamar, a gente sabe aí que o tema é importante, mas eu queria que você discriminasse um pouquinho a importância desse tema, sabe, nos adequasse ante a realidade daquilo que ele representa. Por que é tão importante tratar desse assunto como nós estamos fazendo aqui agora? Mas é muito importante tratar do aborto porque, infelizmente, ele é colocado no Brasil como se fosse, por exemplo, uma imposição da igreja. É a igreja que quer impor para as pessoas, é uma determinação da igreja. E, na realidade, não é. É uma questão de vida que está além da igreja, além das nossas convicções religiosas, filosóficas, e o povo precisa entender isto. É uma questão de vida, é uma questão científica, é uma questão que traz consequências terríveis, tanto para a mulher que pratica, quanto por aquele corresponsável, que na maioria das vezes é o homem. Muitas vezes é o homem que exige que a mulher pratique o aborto. Então, torna-se necessário que mude essa visão de que é coisa da igreja, determinação da igreja, para sentirmos que é uma necessidade educacional das pessoas. As pessoas precisam saber o que é isto, o que está por trás disso. E essa é a proposta do filme Blood Money. Quando você traz aí essa proposta no filme, são denúncias também, não é? De todas essas situações, a maneira minimalista, né? Reducionista como o assunto é tratado, inclusive imputando isso como uma responsabilidade da Igreja Católica, levantar essa problemática. O filme, ele põe essa problemática mais em evidência, ou ele coloca mais em evidência soluções, ou a partir da problemática que é levantada, as pessoas têm começado a tomar aí iniciativas e têm trazido soluções concretas para esse problema que está aí na sociedade brasileira e no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, né? O filme esclarece as pessoas o que de fato acontece quando se pratica o aborto. Porque, em princípio, devido à ignorância, essa falta de informação, a mulher ou aquele que propõe, porque quando se fala na mulher, a tendência é culpar apenas a mulher. Mas, conforme eu falei, os homens são culpados, porque são eles que mais exigem que a mulher aborte. Exatamente. Se há aquela concepção equivocada de que abortar significa apenas extrair uma bolinha de sangue, uma pelezinha, como se fosse extrair uma verruga que está incomodando, que está feio do seu rosto, em algum lugar. Então, é passada a ideia disso, que aquilo ali não tem nada. E já que as pessoas culturalmente são ignorantes acerca do conhecimento do macro, assim como do micro, se você for falar em galáxias com a maior parte das pessoas, nem cabe na cabeça, não consegue nem raciocinar. A Via Láctea, por exemplo, que tem 200 bilhões de sóis, de estrelas dentro. Quer dizer, o Sol é uma das menores. 200 bilhões. Imagina a quantidade de planetas. Isso não cabe na cabeça das pessoas. E a Via Láctea é uma das menores dela, é uma favelinha em relação às outras. Aí não cabe. As pessoas, tu está me deixando doido, e muda de assunto. Aí quando você for falar sobre o micro também é a mesma coisa. Porque ser pequenininho não significa nada. Então, uma vida no útero com apenas uma semana de vida, um mês de vida, não é nada, pode tirar. Então, a grande razão disso é a falta de informação. A partir do momento que as pessoas obtiverem melhores informações nos colégios e através dos veículos de comunicação de massa, a coisa com certeza consegue mudar.
no Brasil e no mundo. Agora, como é que você percebe o impacto desse filme sobre os homens? Porque parece que o problema é, como você mesmo falou, né? Fica fácil para o homem tirar o corpo fora, exigir da mulher que faça o aborto. Parece que aquela tomada de decisão vai afetar apenas a vida dela, mas não é. Afeta a vida do homem também. Como? O grande problema que faz com que o homem recorra ao aborto, é ele quem mais pressiona, ele até chega a ameaçar a mulher, é a preocupação com o seu patrimônio. A partir do momento que ele engravida uma mulher, automaticamente aquela mulher, até mesmo protegida pelas leis brasileiras, passa a ter direito ao patrimônio dele. Olha onde é que está a maior gravidade disso aí. Você está vendo aí a indústria da barriga, como se tem muita mulher que faz isso mesmo. Então, o que ocorre? O homem quer fugir disso. Ele quer se aproveitar da mulher. Ele quer usar-se materialmente, fazer o que quer. Mas, numa hora dessa, ele oferece dinheiro para ele paga a clínica e ele fica em cima, ele faz chantagem sentimental e emocional. E a mulher entra num desespero tremendo. Nesse caso, ela fica cega para a realidade da vida, para as consequências que advirão para ela mesma. Científicas, não são consequências científicas, quer dizer, corporais, e também de ordens psíquicas e até de ordens espirituais, numa intensidade enorme. Terrível, né? Terrível, é terrível. O documentário ele é polêmico, não é? A intenção era essa mesma? Depende da visão da polêmica. Há muitas pessoas que veem equivocadamente a visão da polêmica, como ela é sempre inútil, é desnecessária, que se um assunto é polêmico, necessariamente, tanto a opinião A como a opinião B devem ser respeitadas, têm o mesmo peso, e, na verdade, com respeito ao aborto, não tem. O aborto é mesmo um assassinato. Não tem negócio de você ou eu querer minimizar, explicar que não. Que é. Agora, se você quer compactuar deste assassinato, se eu quero compactuar disso, é uma opção minha, mas eu tenho que estar ciente que é um assassinato. Quem quiser polemicar, que polemica, né? Quem quiser, que pode, mas é um fato. Está comprovado cientificamente que ali, inclusive, já filmado isso, câmeras colocadas... Intrauterina, o grito silencioso é claríssimo com respeito a isso. E olha que o grito silencioso já tem um bom tempo de produzido. Hoje existem outros filmes tão bons, tão detalhados quanto o grito silencioso, que mostra o bebê se defendendo, correndo de um lado para outro, e o momento que ele é estraçalhado, quando você vê os bracinhos ser cortados. É lamentável, amigo telespectador da Canção Nova, a gente falar de algo tão pesado no momento desse, mas não tem outra forma de dizer para conscientizar as pessoas a tomar juízo do que realmente, né? Consciência da verdade verdadeira. Pois é. Enfim. Então, gente, por que um filme? Porque há momentos em que as imagens elas falam muito mais do que as palavras, não é? Então, nós queremos que você acompanhe aí um trechinho deste filme e já nós voltamos aqui para continuar esse nosso bate-papo. It felt like they were screaming at me. They were constantly insisting, you've got to kill him, you've got to abort him, you can't do this, you've got to go to the clinic, you've got to hurry up. Every week that you wait is making it worse. Go, 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 go. I was dating a young man and we got pregnant. And the first words out of his mouth to me were, "You're not having it, are you?" You can't deal with death and lies on a daily basis without being greatly affected by it. Rather than just go through a 9-month crisis pregnancy, that I've gone through about 20 years of hell on earth. But we all have that moment where we realize that we are moms and we killed our children. Abortion is a skillfully marketed product sold to a very frightened person in crisis. Ok, olha, você pôde acompanhar aí um pouco do que é esse filme, do que ele traz como imagem, do que ele aborda, não é? É uma forma diferente de tratar o assunto como nós estamos tratando aqui na mesa. Vale muito a pena você assistir o filme inteiro, não é? Sem medo de se chocar, porque tem hora que a gente precisa de uma sacudida, não é? Essa é a verdade. Até para a gente recobrar o fôlego.
De vez em quando precisa alguém dar uns tapinhas ali no rosto da gente para a gente acordar, não é? Esse filme é de verdade um safanão em muitas consciências que estavam adormecidas e que precisam despertar para a vida. Tem muita gente de bem que não trata esse assunto com a seriedade que precisa, não é verdade? É verdade, é verdade. Quando você coloca, Márcio, a necessidade do safanão, é importante que a sociedade entenda que nem tudo aquilo que é dolorido, nem tudo aquilo que é mais contundente ou que é enérgico, necessariamente é ruim. E quem dá o próprio exemplo disso é o próprio Jesus. Ele que foi o ser mais extraordinário, mais humilde, de maior coeficiente de bondade que Deus já mandou na Terra, também foi enérgico nas horas que teria que ser. Teve um dia que pegou até o chicote, né? Ora! Chutou umas mesas. Há pessoas que é preciso você utilizar a energia para poder falar a linguagem que elas entendem. Olha como é que ele agia. Ele que foi calmo e tranquilo até diante do sinédrio, diante daquela humilhação, da agressão, com coroa de espinhos na cabeça. Naquele momento, calmo, crucificado diante de dois ladrões, naquele sofrimento no máximo, ele foi calmo com eles. Mas na hora, diante da hipocrisia, diante do mau caratismo de muita gente, do cinismo e da chantagem, ele era extremamente rigoroso. Ele chamava as pessoas de bando, de raça de víboras. Sepulcros caiados. Meu amigo, chamar alguém de raça de víbora naquele tempo, meu amigo... Filho de Satanás. Exatamente. Não era como no dia de hoje chamar bando de outras coisas. É verdade. Então, ele foi enérgico. Então, a postura enérgica se faz necessária. Ela é um santo remédio, como a benzetacil. Eu sempre digo nas minhas palestras... Tem a sua abordagem, a sua vertente terapêutica, né? Exatamente. Lembra da injeção benzetacil? Não sei se você já tomou, porque você é muito jovem, mas Tomei. Muitos telespectadores aqui, mais idosos, da Canção Nova, os cabeças brancas que estão aí assistindo no ar, já devem ter tomado benzetacil, que doía, que era uma praga. Nossa senhora, parecia que ia cair. 3 dias sem sentar direito, mas era o remédio que curava. Verdade. Então, numa situação como essa, como o aborto, é preciso a gente mostrar para as pessoas o que há por trás disso. Alguns dizem, Márcio, que é apelativo mostrar aquele estralhamento, aquela destruição do bebê. Não precisa, isso é uma apelação, muitas vezes se torna necessária. Pois é. As pessoas precisam ver aquilo. Meu Deus, o que está acontecendo? Engraçado, eu não quero né? me compactar com ela. É apelativo porque é verdadeiro. Exatamente. Porque quando se trata da ficção, você vê cenas tão sangrentas ou muito mais e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não é? Mas quando se trata da verdade, aí é apelativo. Aí é apelativo, nós estamos utilizando, poderia menos, Márcio, menos. Não precisa mostrar no programa essas coisas. Fala e sempre vai mostrar. Pelo amor de Deus, Precisa. É um festival de hipocrisia, porque a televisão convencional, desculpe, não estamos querendo criticar a televisão convencional, está mostrando violência a todo momento. É verdade. Cenas terríveis, os próprios telejornalistas estão carregados de crimes, de desastres, de terremotos, de cenas duras. E por que uma televisão que tem consciência, que tem uma proposta educativa como esta, não pode mostrar... Até mostra cenas de morte, mas em favor da vida. Em favor da Não é? vida, exatamente. Pois é, quanto tempo tem o documentário? 1 hora e 15 minutos. 1 hora e 15 minutos. Impacto, meu amigo. As pessoas no cinema ficam ali, rapaz, com os olhos arregalados. Não é um filme de lazer, não é um filme, aquele filme que eu fui ver para me divertir. É um filme de impacto mesmo. A proposta é educativa, não é de lazer. Que bom que chegou, né? Que bom que chegou. Bendito seja esse diretor, o David Caio. Ele que teve essa inspiração logo onde? Nos Estados Unidos. Não é fácil. A luta dele foi difícil. O filme foi boicotado pela maior parte dos cinemas norte-americanos. Em compensação, os poucos que o exibiram tiveram um sucesso fantástico. Muitas e muitas mulheres nos Estados Unidos que tinham um aborto programado para amanhã, já tudo certo, desistiram por causa do filme. E aqui no Brasil nós já registramos fatos semelhantes. Formidável. Eu já recebi através do Facebook, porque eu sempre divulguei para os meus leitores e amigos, pessoas, Alamar, eu vou te confidenciar. Eu era contra, mas... Sabe como é que é, né? Quando é na gente, e estava certa. Eu vi o filme, depois que vi eu desisti. Não vou mais abortar.
Você sabe dizer, Alamar, qual é a porcentagem de brasileiros que é contra a legalização do aborto? De 72% a 80% dos brasileiros é contra o aborto, Agora, mesmo com ignorância. Pois, agora me explica uma coisa, como que um assunto como esse tramita, né? A aprovação da legalização do aborto tramita quando 80% da população é declaradamente contra. É porque os interesses da classe política, em que pese de, na teoria, eles dizerem que estão ali para defender, para representar o povo, na verdade não são os interesses do povo, são os interesses das conveniências partidárias. Quem manda é a conveniência partidária. Teve um deputado que foi praticamente expulso do maior partido hoje do Brasil porque defendia o aborto. Olha só. Porque era contra... Porque, aliás, era contra o aborto, defendia, era a vida. Defendia a vida, que é o deputado Luiz Bassuma da Bahia. Olha só, um deputado digno, honesto, nunca envolvido com corrupção ou com nenhum tipo de safadeza. Foi posto fora do partido. Simplesmente foi colocado do partido governista porque é a favor da vida e sempre lutou a favor da vida. E o partido é contra. O partido é contra a vida. Ele é abortista até onde não pode mais. E expulsaram, primeiro determinaram que ele parasse de fazer as campanhas explícitas que ele fazia contra o aborto. Ele sempre está na televisão, sempre está falando. E se você continuar, ele falou, eu prefiro lutar pela vida. Podem me afastar. E foi afastado mesmo. Pois é. Então, infelizmente, Agora, quando a gente tem 80% aí da nossa população, não é, declaradamente contra essa legalização, que instrumentais essas pessoas têm nas mãos para cada vez mais cercear essa atividade contra a vida? Continuar aquilo que fizeram em junho deste ano, com aquelas manifestações populares que assustaram a classe política, se bem que assustaram tanto que a classe política tomou providência de utilizar aqueles chamados vândalos, que toda vez que há uma manifestação pública dessa, os vândalos saem às ruas para amedrontar a população, para que a população não faça isso. Mas a população não deve ter medo. Quando a luta é pela vida, é pelo direito de expressão da livre consciência, ela deve sim sair à rua. Deve juntar todo o povo brasileiro, independente da rotulação filosófica ou religiosa, para dizer, eu sou pela vida, eu quero a vida. E exigir aos políticos um pouco mais de respeito, ou pelo menos um mínimo de respeito, que infelizmente eles não têm pelo povo brasileiro. Pois é. Desde a estreia até o dia de hoje, como é que está sendo a repercussão do documentário? Olha, nós tivemos vários problemas com a estreia do Blood Money. Primeiro foi no dia 15 de novembro, um feriado enforcado. E na maioria da cidade, você sabe que as pessoas saem da cidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, muitas pessoas saíram para o litoral. Feriado prolongado, feriado paulistano sai mesmo, tem jeito, é um negócio sério, né? Mas não foi só o Blood Money. Todos os filmes rodados neste final de semana, 15, 16 e 17 de novembro, tiveram baixa bilheteria. Eu, particularmente, por ser um militante, um membro do Provida Nacional, eu estive na bilheteria conversando com a gerente e ela falou, olha, o Blood Money não é considerado insucesso, não. Todos os filmes tiveram baixa bilheteria. Agora, mesmo assim, ele foi considerado excelente para o tipo de filme, para a proposta, porque esse tipo de filme não era esperado bilheteria. Tanto que as distribuidoras de cinema se recusaram a passar. No Brasil, sob a argumentação, olha, isso não dá dinheiro. Você sabe que a visão deles é comercial. Claro, não está errado, não. É o negócio deles, está certo. Eles querem filme que dão dinheiro, porque é um comércio como outro qualquer. Não vai passar. A distribuidora que teve coragem de distribuir, que é a Europa Filmes, ela achou que deveria colocar apenas em 9 cidades brasileiras. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Goiânia, Brasília e Curitiba. Só essas. Belo Horizonte não teve, Porto Alegre não teve, Florianópolis, Manaus, outras grandes e importantes capitais de cidades grandes não tiveram. Mesmo assim, São Paulo foi um cinema só. Imagina São Paulo com 20 milhões de habitantes, está num cinema só ali no shopping Frei Caneca, que é um local até de um tanto quanto complicado devido ao estacionamento limitado. Aí o que ocorre? Muita gente não pôde. Imagina alguém que mora lá no ABC,
no ABC Se Paulista. deslocar para ir lá. Enfim, para ir até o shopping no centro da cidade. Agora, os números foram considerados sucessos. Em São Paulo foi um dos mais baixos, por incrível que pareça, mas também em São Paulo muita gente Não sai dá da para cidade. considerar, né? Mas Tendo em vista o final de semana que foi. Brasília foi casa cheia, logo lá, hein? Em Fortaleza, em Recife, em Salvador, vários lugares, os resultados foram muito bons. E espera-se que, continuando, que as pessoas continuem a assistir. Agora, um apelo que eu quero fazer, Márcio, você das cidades do interior que não teve Blood Money nessa cidade, você pode agir. Pedir, eu quero Blood Money na minha cidade. Vá ao gerente do cinema, apela, leve várias pessoas, converse com o padre da paróquia da sua igreja, converse também com o pastor evangélico, porque muitas igrejas evangélicas sérias também estão imbuídas. Converse com os espíritas, converse com todas as pessoas envolvidas com a vida, vão ao cinema, eu quero Blood Money na Todos minha os cidade. homens e mulheres de boa vontade, né? Todos aqueles que querem lutar pela vida. Pela vida. O que está em questão aí é pela vida. Vamos salvar os bebês desse massacre terrível e cruel. Vocês têm intenção de propor esse debate do tema, né, do filme, nas escolas, nas instituições, nos segmentos sociais? Tem algum trabalho, alguma estratégia já articulada para isso? Excelente a sua pergunta, Márcio. Esse é o objetivo principal, porque a proposta do Blood Money não é uma proposta crítica, não é uma proposta simplesmente polêmica, é uma proposta educativa esclarecedora. Então tem que ir exatamente para as escolas. Nós sabemos que se há uma tendência governista abortista, a tendência natural é recomendar que os secretários de educação, tanto estaduais como municipais, obedeçam a ordem do partido que os indicou para lá e determine para que os diretores dos colégios não entrem nessa, é preferível omitir. Mas aí que eu conclamo aos diretores dos colégios, tenham coragem, enfrentem essa questão. Façam como Luiz Bassuma fez em Brasília. Diga não às ordens superiores, porque é uma desobediência que com certeza Deus vai lhe dar um respaldo. Com Pois certeza. é. O aborto não é legal, não é? Mas tem muita clínica que realiza. Não é? Demais. 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 Né? Qual estado apresenta um índice de maior número de abortos? Rio de Janeiro. Rio de Rio de Janeiro. Janeiro, seguido por São Paulo. Isso devido a quê? Olha, pra você saber? sabe o que ocorre, Márcio? O grande problema dessas clínicas, muitas pessoas perguntam por que não fecha? Não fecham pelo seguinte, porque os principais beneficiados por elas são exatamente aqueles que têm mais dinheiro. Inclusive políticos poderosos. Se a filha dele, ou mesmo a secretária com que ele envolveu, ou uma menininha qualquer que eles tenham envolvido, os que têm dinheiro, porque você sabe, o dinheiro mal administrado, assim como a fama, o sucesso, a beleza física, permite às pessoas a todos os abusos e os excessos. E nesses abusos e excessos, é lógico que está o sexo desregrado. Entendeu? Não é condenação ao sexo, não é esse o nosso discurso. Mas o mau uso que se faz dele, o mau né? uso que se faz do sexo. E aí responsabilidade dentro das E aí consequências. vem as gravidezes indesejadas, porque ele diz, eu não vou me preservar não, eu quero curtir o momento. E nesse momento, aí vem a gravidez, já que ele tem dinheiro demais, então manda pela clínica e protege o aborteiro da clínica. Quando há uma ação policial ou judicial de alguém que denuncia a clínica, o poderoso vai por trás e recomenda lá ao secretário de segurança, ao delegado geral, olha, o deputado, deixa para lá, passa um panozinho por cima. Faz de conta que não é nada, né? É por isso que continua no Brasil essa quantidade de clínica, apesar do absurdo que se constitui ser um assassinato cruel e covarde. Graças a Deus, não é a primeira vez que esse tema é tratado aqui no programa. Hoje, de uma maneira nova, apoiado justamente por este filme. É verdade. Não é? Nós estamos tendo esse papo aberto, apoiado pelo filme. Mas o que nós queremos fazer agora também é apoiar esse filme. Que bom, não é? Então, você já entendeu aí o convite, você que numa cidade do interior tem um interesse de que a população desta cidade tenha acesso ao filme, vá ao diretor do cinema, não é? Juntamente com outras pessoas, mostre o interesse, faça o pedido, requisite que se passe, divulgue, porque é um dos jeitos que nós temos
para combater essa indústria de morte no Brasil. Claro, não podemos ser omissos. Porque muitas pessoas acham o seguinte: se a TV Canção Nova está falando sobre isso, deve ter muita gente pedindo, então o meu não vai fazer falta. Faz falta sim. Precisa. Tem que ser o seu, por mais que a TV tem muitos telespectadores, que é uma televisão que penetra em todo o território nacional, através do satélite, em vários satélites, através das TVs a cabo, através também da internet, porque o Brasil assiste e ama essa televisão, é muita gente, mas a sua participação é indispensável. Porque de grão em grão, a galinha enche o papo. Não é verdade? É um velho ditado comunista. Verdade. Faça a sua parte. Hoje mesmo, visite o shopping da cidade, ou onde estiver um cinema da sua cidade, e vai lá. Eu quero Blood Money na minha cidade. Tá certo. Alamar, eu quero te agradecer, e desejar que todo colaborador desse projeto e desse filme tenha essa gana de divulgá-lo como você tem, essa capacidade maravilhosa de comunicação, essa clareza, essa objetividade e essa paixão pela vida que você tem, viu? Muito obrigado. Que bom, Márcio. Eu agradeço também a você e a toda a equipe da Canção Nova, aos cabelos brancos do Monsenhor Jonas, essa alma bendita que foi o grande inspirador, o grande bandeirante dessa televisão, pela luz, pela paz e pela vida. Muito obrigado pelo carinho de todos. No Papo Aberto nós abordamos diversos temas e não poderíamos deixar de divulgar o documentário Blood Money, aborto legalizado, não é? Pois somos a favor da vida. Assista ao documentário, manifeste-se, divulgue essa ação a favor da vida.